Olá, monges de sofá! Bem-vindos de volta ao Monge no Sofá. Eu sou a Julie, sua companheira de jornada, que, confesso, já passou horas xingando mentalmente um sapato que me apertava bem no meio de um evento importante. E sim, eu sei, a culpa não era do sapato, mas sim da minha teimosia em usar algo que não me servia. Sabe quando alguém faz algo que te tira do sério? Tipo falar alto no cinema ou atrasar em uma reunião importante? Pois é, Buda não tinha que lidar nem com sapatos desconfortáveis, nem com atrasos em reuniões importantes. Mas ele sabia que os defeitos dos outros são como um espelho da nossa própria mente. Hoje, inspirados pelos grandes mestres, nós vamos transformar essas irritações e julgamentos em sabedoria. Prontos para subir no sofá e dar um zoom no nosso reflexo? No nosso 10º episódio, nós vamos explorar os defeitos dos outros. Mas não é para apontar o dedo, mas sim para entender como essas frustrações revelam mais sobre nós do que sobre eles. Então, bora, monges de sofá, transformar julgamento em aprendizado? Porque, quem nunca se pegou julgando a fila do supermercado como se fosse a única pessoa com pressa no mundo? Tá, Julie. Defeitos alheios? Parece a minha lista mental de reclamações num dia estressado. Bem, dizem que a nossa mente adora apontar falhas alheias porque isso nos dá uma falsa sensação de superioridade, sabe? Como se fôssemos os juízes do reality show da vida. Dentro do contexto budista, isso reflete a nossa ignorância sobre o não-eu. A ideia de que não há um eu fixo nem nos outros e nem em nós, como nós já vimos no episódio passado. Julgar é como varrer a poeira para debaixo do tapete. Esconde a nossa própria confusão. Bem, vamos aprofundar um pouquinho mais nessa ideia de projeção. Muitas vezes, o que nos irrita no outro é uma característica que, de alguma forma, ou nos incomoda em nós mesmos, ou nós tememos possuí-la. É como se o defeito alheio acionasse um gatilho interno. Por exemplo, se você se irrita profundamente com a desorganização de alguém, talvez seja porque você tem um lado desorganizado que tenta reprimir, ou porque teme perder o controle, sabe? E essa projeção é um mecanismo de defesa da mente, uma forma de evitar olhar para as nossas próprias sombras. E aí, ao invés de enfrentar as nossas imperfeições, é muito mais fácil apontar para as dos outros, e aí nós nos sentimos os alecrins dourados, os superiores. No budismo, a tendência de julgar os outros está profundamente enraizada nas kleshas, ou aflições mentais. As 3 principais kleshas são a ignorância, o apego e a aversão. Quando nós julgamos, nós estamos operando sob a influência dessas aflições. A ignorância nos faz acreditar na existência de um eu separado e sólido, tanto em nós quanto nos outros. E essa crença nos leva a criar categorias de certo e errado, bom e mal, e a nos identificarmos com o bom enquanto nós projetamos o mal nos outros. É como se nós criássemos uma bolha de perfeição em torno de nós mesmos e visse os outros como ameaças a essa bolha, sabe?
Já o apego nos faz querer que as coisas sejam de um jeito específico, que as pessoas ajam de acordo com as nossas expectativas, que o mundo se encaixe nos nossos padrões. E aí, quando alguém não corresponde a essas expectativas, surge a aversão, que se manifesta como irritação, raiva ou julgamento. É um ciclo vicioso. A ignorância alimenta o apego e a aversão, que por sua vez reforçam a ignorância de um eu separado. O julgamento, portanto, não é apenas uma crítica ao outro, mas uma manifestação da nossa própria mente perturbada pelas kleshas. O mestre budista Chögyam Trungpa Rinpoche costumava dizer que o ego é o mestre da projeção. Ele explicava que, para manter a ilusão da sua própria solidez e perfeição, o ego constantemente projeta as suas próprias falhas e inseguranças nos outros. É tipo um espelho sujo que, ao invés de refletir a si mesmo, projeta a sujeira na imagem que vê. E essa projeção nos impede de ver a realidade como ela é e de nos conectarmos verdadeiramente com os outros. Ao invés de reconhecer a humanidade compartilhada, nós criamos barreiras de julgamento que nos isolam. O 14º Dalai Lama, ele diz que, abre aspas, quando vemos defeitos nos outros, é uma chance de cultivar paciência e compaixão, ao invés de raiva. Fecha aspas. No nosso 4º episódio, nós vimos que o sofrimento vem do apego às nossas ideias de certo e errado. Focar nas falhas alheias é como surtar porque o aplicativo do banco trava, por exemplo. Não resolve nada, só nos deixa mais tensos. E aí a gente erra seguidamente a senha. O que nós deveríamos fazer é olhar para dentro, pois os defeitos que vemos são projeções da nossa mente e são conectadas ao karma, sabe? Igual nós vimos no nosso 7º episódio. É como tecer uma tapeçaria. Cada julgamento pode ser um fio transformado em sabedoria. E, se a gente for honesto, às vezes, o maior defeito que vemos no outro é a nossa própria impaciência. Nós podemos ver os defeitos dos outros como um espelho, porque eles mostram as nossas próprias ilusões, como por exemplo, o apego a um eu que quer, que exige o mundo perfeito. E isso vai bem além de não julgar. É perceber que a nossa irritação com os outros reflete os nossos próprios apegos e medos. No 9º episódio, a impermanência nos ensinou que nada é fixo, nem as falhas alheias. Aqui, os defeitos alheios nos mostram como a nossa mente cria separação, ao invés de ver a interdependência de todos os seres, como ondas no mesmo oceano. Para aprofundar, nós podemos pensar na ideia de interconexão. No budismo, nós entendemos que não somos seres isolados, mas sim parte de uma vasta teia de relações. A ação de um afeta o todo. Quando nós julgamos alguém, nós estamos, de certa forma, julgando uma parte de nós mesmos ou uma manifestação da mesma natureza humana que compartilhamos. A falha do outro pode ser um reflexo de uma fragilidade universal ou de condições que nós não somos capazes de compreender. É como olhar para uma mancha de tinta na parede
e não perceber que a tinta respingou do seu próprio pincel. E essa perspectiva nos convida a uma humildade profunda e a uma compaixão genuína, pois nós reconhecemos que estamos todos no mesmo barco, navegando pelas águas da existência com as nossas imperfeições. O conceito budista de interdependência é fundamental para desmantelar essa tendência de julgar. Ele nos ensina que nada existe de forma independente, que tudo surge em relação a outras coisas. As nossas ações, pensamentos e até mesmo a percepção dos defeitos dos outros não são isolados, mas condicionados por uma miríade de fatores. A nossa história, as nossas expectativas, o nosso estado de espírito e as circunstâncias da outra pessoa. Quando nós julgamos, nós estamos ignorando toda essa complexa rede de interdependência, simplificando a realidade e criando uma visão distorcida. Além disso tudo, dentro do budismo também existe a chamada sabedoria da vacuidade, que nos lembra que as coisas não possuem uma existência inerente e fixa. Por exemplo, os defeitos que nós percebemos nos outros não são qualidades intrínsecas e permanentes, mas são construções da nossa mente. Eles surgem em nossa percepção em função de nossas próprias lentes, de nossos próprios preconceitos e projeções. E aí, se o defeito não tem uma existência inerente, como é que nós podemos julgá-lo como algo sólido e real? É como tentar segurar a fumaça. Ela parece real, mas não tem substância. A vacuidade do julgamento, ela nos liberta da necessidade de atribuir rótulos fixos aos outros e a nós mesmos. O mestre budista Dzongtsar Kyentse Rinpoche, uma vez ele disse, abre aspas, se você quer ser um bom budista, pare de julgar os outros. Se você não consegue parar de julgar, pelo menos julgue a si mesmo primeiro. Fecha aspas. E assim, ele nos lembra que a verdadeira prática começa em casa, olhando para as nossas próprias motivações e apegos que nos levam a apontar o dedo. No nosso terceiro episódio, a compaixão nos conectou aos outros. E aqui, ela dissolve o julgamento, revelando que as falhas são impermanentes e que todos nós buscamos a paz. O maravilhoso mestre Thich Nhat Hanh, ele diz que, abre aspas, quando você se irrita com alguém, é como beber veneno e esperar que o outro sofra. Fecha aspas. Ver os defeitos como espelhos nos guia à liberação, transformando raiva em um caminho de autoconhecimento. E, falando em espelhos, quem nunca se olhou no espelho de manhã e pensou, será que essa pessoa realmente vai dar conta do dia? Pois é, monges e monjas de sofá, a compaixão, ela começa em casa. Tudo bem, nós temos que ser honestos.
Não focar nos defeitos dos outros é tipo tentar meditar enquanto o alarme do carro alheio toca sem parar. Teoricamente é possível, mas exige tanta paciência. A nossa mente, ela é viciada em julgar porque é mais fácil apontar o dedo do que olhar para dentro. Eu confesso, eu sou super culpada disso. Por exemplo, fico mega irritada quando alguém deixa a caneca suja na pia, sabe? Mas eu ignoro que eu mesma esqueço às vezes de lavar a minha própria caneca. E aí, quem sou eu para julgar? E quem é que nunca se pegou corrigindo a gramática de um amigo no meio de uma conversa só para depois perceber que cometeu um erro ainda pior na frase seguinte? A hipocrisia é uma arte que nós dominamos sem querer, ouvintes. Essa é a verdade. O desafio de não julgar é imenso, porque a nossa mente ela está super condicionada a categorizar, a comparar e a avaliar. Desde cedo, nós somos ensinados a distinguir o certo do errado, o bom do mal. E essa capacidade é super útil para a sobrevivência, por exemplo. Mas quando aplicada indiscriminadamente às pessoas, torna-se uma armadilha. O julgamento nos aprisiona em uma visão limitada da realidade, impedindo-nos de ver a complexidade e a humanidade por trás das ações alheias. É como tentar entender um livro inteiro lendo apenas a capa. No budismo, a prática da equanimidade é o antídoto para o julgamento. E equanimidade não significa indiferença, mas sim uma mente equilibrada que não se apega ao que é agradável e nem sente aversão àquilo que é desagradável. É a capacidade de ver as coisas como elas são, sem distorção pelas nossas preferências ou aversões. Quando nós cultivamos a equanimidade, nós somos capazes de reconhecer as falhas dos outros sem nos deixarmos levar pela raiva ou pela condenação. Nós somos capazes de ver que todos os seres, assim como nós, estão em busca da felicidade e evitando o sofrimento. E que as suas ações, por mais equivocadas que pareçam ao primeiro olhar, muitas vezes nascem da ignorância ou da dor. O mestre Zen Shunryu Suzuki, que é autor de Mente Zen, Mente de Principiante, ele sempre lembra da importância de manter essa mente de principiante, porque se trata de uma mente aberta, curiosa e livre de preconceitos. Quando nós abordamos os outros com uma mente de principiante, nós suspendemos o julgamento e nos abrimos para a possibilidade de aprender com eles, mesmo que seja com as falhas deles. É como se a gente estivesse sempre aprendendo a andar de bicicleta. Nós caímos, levantamos e não julgamos a bicicleta por não ser perfeita. Nós só continuamos tentando. Para o Lama Alan Wallace, abre aspas, os defeitos alheios são oportunidades para cultivar a equanimidade, reconhecendo que todos compartilham a mesma natureza impermanente. Fecha aspas. O desafio aqui é ver que julgar cria sofrimento, enquanto compreender nos conecta uns aos outros. A monja Coen reforça, abre aspas, quando julgamos, construímos muros. Quando entendemos, construímos pontes. Fecha aspas. Então, ouvintes, ria dos tropeços. Eu, por exemplo,
Ah, já surtei sim, porque o meu sapato me apertou o dia todo, achando que o universo me odiava. Patético, né? Hoje eu vejo que era o meu ego, buscando conforto eterno. Os defeitos dos outros podem ser um convite para todos nós crescermos. Transformar os defeitos alheios em aprendizado é como transformar um sapato apertado em uma chance de caminhar mais leve. Não é fácil, mas muda tudo. Bora com 2 práticas para trazer essa sabedoria para o nosso sofá? Primeiro, pegue um caderno ou seu bloco de notas e anote um momento recente que alguém te irritou, te tirou do sério. Talvez um colega que interrompeu ou um motorista que te cortou no trânsito. Eu anotei quando alguém deixou o carrinho de compras bloqueando o corredor do mercado. Ah, fiquei tão braba. E escreva: o que isso reflete sobre mim? Que apego ou expectativa eu estou segurando? E então, anote uma ação para cultivar compaixão. Como, por exemplo, ouvir alguém com paciência. Essa prática te ajuda a ver os defeitos alheios como espelhos e não como obstáculos. E se você, como eu, descobrir que a maioria dos seus defeitos dos outros são, na verdade, os seus próprios defeitos disfarçados, não se desespere. É um sinal de que você está no caminho para o autoconhecimento. Afinal, nós só conseguimos mudar o que nós reconhecemos, não é mesmo? Agora, que tal me acompanhar numa pausa? Eu pensei em nós juntos fazermos uma meditação da compaixão, que é conhecida como Metta Bhavana. E é uma prática poderosa que tem como objetivo cultivar o amor benevolente e a bondade amorosa, não só em relação a si mesmo, mas em relação a todos os seres. E isso não é só papo de budista não, tá? A ciência moderna tem validado os benefícios dessa prática. Os estudos de neuroimagem mostram que a prática regular de metta ativa redes neurais associadas à empatia, à regulação emocional e à recompensa social. E isso tudo significa que, ao praticar a compaixão, nós estamos literalmente treinando o nosso cérebro para ser mais empático e menos propenso ao julgamento. É como fortalecer um músculo. Quanto mais você o usa, mais forte ele fica. A compaixão, monge e monja de sofá, não é apenas um sentimento, mas é uma habilidade que pode ser desenvolvida e aprimorada. Então, se você preferir, pode fechar os olhos ou deixá-los semiabertos. E agora, respire fundo 3 vezes, sentindo o ar entrar e sair, acalmando todo o seu corpo. Agora, traga à sua mente uma situação em que alguém te irritou e sinta de novo a irritação
Sinta como ela se manifesta no seu corpo, mas sem julgar, sabe? Sem pensar, essa pessoa me deixa assim, essa pessoa me tira do sério, olha como é que eu fico, olha o estado em que eu estou. Isso é o julgamento. Então, não julgue. Sinta essa irritação se manifestar no seu corpo, que pode ser a compreensão dos seus olhos, da mandíbula, que pode ser os seus ombros ou o seu pescoço contraído. E apenas sinta, sem julgar. E aproveite que você tomou consciência dessa sensação e relaxe. Agora, lembre que esse ser que te irritou profundamente é apenas um ser humano, assim como você, que também busca incessantemente a felicidade e que evita a todo custo o sofrimento. Lembre que as ações dele podem ser resultado da própria dor que ele sente, da ignorância ou dos condicionamentos que vêm desde a infância. E veja essa pessoa como uma onda no oceano, que é impermanente e totalmente conectada a você. Agora, vamos estender a essa pessoa as frases da bondade amorosa. Repita mentalmente um amor. Que você esteja livre do sofrimento. Que você esteja livre da dor. Que você esteja livre das doenças. Que você esteja livre das preocupações. Que você esteja em paz. Que você encontre a verdadeira felicidade. Agora, sinta o seu coração se abrir, leve como uma brisa no mar na primavera. Perceba que ao desejar o bem genuíno ao outro, você também se beneficia. A compaixão dissolve a barreira do julgamento e nos conecta à nossa humanidade compartilhada. Agora, quando quiser, abra gentilmente os seus olhos, sinta o seu corpo. Se você estiver no sofá ou na cadeira, sinta o chão sob os seus pés. Se você estiver na almofada,
Sinta o chão. Respire e leve essa compaixão para o seu dia. Como o mestre Shantideva ensinou, se há um remédio para o sofrimento, por que se preocupar? E se não há, por que se preocupar? Essa sabedoria se aplica também aos defeitos alheios. Gange cha yamune chaiva. Bem, nós aprendemos que os defeitos alheios são uma oportunidade de purificar nossa mente, cultivando paciência, compaixão e sabedoria. No budismo, isso está ligado à interdependência. As nossas mentes estão entrelaçadas, e julgar os outros é julgar a nós mesmos. No terceiro episódio, a compaixão nos uniu. No sexto, nós soltamos o apego. No sétimo, nós transformamos a raiva. No oitavo, nós aprendemos a viver com propósito. No nono, a impermanência nos liberou. Aqui, os defeitos alheios nos convidam a ver todos como parte do mesmo rio, com falhas passageiras e corações que buscam paz e alegria, como o nosso. É muito importante lembrar que nos liberarmos do julgamento não significa absolutamente ignorar comportamentos prejudiciais, mas sim abordá-los com sabedoria e compaixão, ao invés de raiva ou condenação. Isso significa entender que a pessoa que exibe o, entre aspas, defeito, também está sofrendo, e que as suas ações são muitas vezes resultado de ignorância ou de dor. E quando nós conseguimos ver além da superfície, nós abrimos espaço para a verdadeira mudança, tanto em nós quanto nos outros. É um ato de coragem e de amor que nos liberta do peso do ressentimento e nos conecta com a humanidade compartilhada. Daqui a pouco nós vamos ter um episódio totalmente dedicado à ética budista. Agora nós vamos dar uma espiadinha nela. E a ética budista não se baseia em regras rígidas, mas na compreensão das causas do sofrimento e na busca pela libertação. Julgar os outros, como nós vimos durante todo esse episódio, é uma fonte de sofrimento, tanto para quem julga quanto para quem é julgado. Por isso, o Buda ensinou a importância da fala correta, que inclui abster-se de mentiras, de fofocas, de palavras ásperas e de conversas inúteis. O julgamento, muitas vezes, se manifesta através da fofoca e da crítica destrutiva, que envenenam tanto a mente como as relações. Ao invés de julgar, o budismo nos convida à ação compassiva, que significa que se nós vemos alguém agindo de uma forma que nós consideramos prejudicial, a nossa resposta ideal não é a condenação, mas a tentativa de compreender a causa do comportamento e, se possível, oferecer ajuda de forma sábia e habilidosa. E não se trata de ser ingênuo ou de permitir que os outros nos prejudiquem, mas de agir a partir de um lugar de clareza e bondade, ao invés de partir a partir dos impulsos de raiva ou de aversão. É como um médico que, ao ver um paciente doente, não o julga por sua doença, mas busca a causa e oferece o tratamento adequado. A compaixão nos permite ser firmes quando necessário, mas sempre com a motivação
de aliviar o sofrimento e não, nunca, de infligir o sofrimento. O mestre Thich Nhat Hanh, um grande e maravilhoso defensor da paz e da compaixão, ele ensinou muito sobre a importância de escutar profundamente. Porque quando nós escutamos profundamente, nós não apenas ouvimos as palavras, mas nós também tentamos compreender a dor e o sofrimento por trás de cada uma delas. Essa escuta compassiva é um antídoto poderoso para o julgamento, porque nos permite ver a humanidade do outro, mesmo quando as ações dele nos desafiam. É como quando nós ouvimos uma música que nós não gostamos assim de primeira, sabe? Mas aí, se a gente escuta com atenção, pode descobrir uma melodia linda por trás do barulho. Então, queridos ouvintes, bora um desafio? Hoje, quando alguém te irritar, talvez por falar alto demais no telefone ou por bagunçar a mesa compartilhada, ofereça um sorriso interno. Eu, Julie, que já briguei com um aplicativo que travou, eu prometo tentar. Como o Dalai Lama disse, abre aspas, minha religião é muito simples. Minha religião é a bondade. Fecha aspas. E a bondade, monges de sofá, é o antídoto mais poderoso para o julgamento. Compartilhe como foi nos comentários. Eu quero muito saber como vocês estão transformando espelhos em pontes. Depois de tudo isso que nós vimos, nós podemos concluir que os defeitos dos outros são sim como espelhos que refletem a nossa própria jornada, nos convidando à compaixão e à sabedoria. Nós hoje aprendemos que o julgamento nasce das nossas próprias aflições mentais e também da ilusão de um eu separado. Nós vimos que a interdependência e a vacuidade nos libertam da necessidade de rotular e de condenar. E nós também descobrimos que a equanimidade, que a meditação metabhavana e a ação compassiva são ferramentas poderosas para transformar o julgamento em um caminho de autoconhecimento e de conexão. E então, se esse episódio tocou você, compartilhe com alguém que precisa de um empurrãozinho para ver além das falhas. Até eu, que ainda choro por sapatos que apertam e que me pego discutindo com o GPS quando ele me manda para o caminho errado, tô tentando. Eu sou a Júlia e foi uma alegria dividir esse sofá com vocês. Até semana que vem. Que os seus dias sejam cheios de compaixão e os seus sofás cheios de paz e alegria. Que esse episódio possa trazer benefícios a todos os